Em busca do amor. Psicofonia de João Berbel. Sindrake de Nortenberg. Uma luz para o mundo. Em busca do amor. Sindrake de Nortenberg. Psicofonia de João Berbel. Franca SP Brasil. Em busca do amor. Copland B. João Berbel. Ficha catalográfica. Em busca do amor. Em busca do amor. Romance pelo espírito Sindrake de Nortenberg. Recebido pelo médium João Berbel, editora Farol das Três Colinas, 2008. 160 páginas. Um espiritismo, romance, Berbel, João Médio T. Primeira edição, abril de 2008. Editora Farol das Três Colinas. Editora Farol das Três Colinas, Rua Tarsila do Amaral, 550, Recreio, Campo Belo, Franca SP Brasil, Centro, CEP 14 409 422, fone fax 01637 03 44 11, e-mail farol@com4.com.br, site www.espiritismodralonzo.org.br. Toda a renda auferida dos nossos livros destina-se à assistência social e à difusão do livro espiritualista. Prefácio. Incontáveis e insuspeitáveis são os caminhos que levam o homem às sabedorias. As religiões são um apoio inestimável, um arrimo que, bem aproveitado, eleva o homem às alturas. Entretanto, as próprias diretrizes estimas da vida sabem conduzi-lo às experiências certas, dentro ou fora desta ou daquela religião. Por fim, e após tantos percalços e dissabores, o homem chega a compreender que a sua meta última é buscar o amor, pois a busca do amor foi exatamente a tônica de vida do irmão que vem relatar a sua história neste livro de muita sabedoria. A mesma sabedoria que Sindrake de Nortenberg, o antigo grande servidor de Buda, cultivou e cultiva, agora ligado a tantos outros espíritos caminhando pelo mesmo atalho evolutivo. As culturas milenares do Japão e da China fazem aqui confluência com o Brasil maravilhoso. O Brasil que se faz união de todas as culturas, todas as raças, todas as religiões. As lições grandiosas que reslumbram deste precioso relato, os diálogos e conceitos saltando de almas de notável sabedoria devem aqui impressionar para o lado bom os leitores, motivando-os à mesma busca da maior energia do universo, depois de Deus, o amor. Os editores. Um grandioso homem procura acertar a sua alma em torno dos ensinos budistas. Torna-se notável mensageiro da espiritualidade, frutos da incompreensão, sombras da ilusão. Sobre os montes despontam fortes guerreiros, confiantes nas suas lâminas voltadas às conquistas, e destroem ferindo corações. Eis que nasce aí um outro e diferente herói saído do berço da simplicidade. Na força mediúnica encontra o acerto de equilibrar os sentimentos, às voltas com a força aniquiladora da espada. Impera a liberdade da alma em agir e se expressar. Livres, nascemos para exercer a liberdade e extrair dela o melhor para a evolução moral da alma. No painel da natureza. Era uma tarde esplendorosa de domingo.
O sol se preparava para perder o seu brilho sob os olhares humanos. Sentado num banco de jardim, eu esperava paciente o retorno dos pássaros em sua revoada. Aguardava o esconder do sol para que então retornasse à minha casa, para o repouso do meu corpo. Tarde silenciosa, mas de repente o silêncio era quebrado com o retorno dos pássaros em alarido, também preparando o seu repousar noturno. Aquela tarde desenhava os contornos de uma belíssima natureza, conduzindo-me a uma situação de enlevo e meditação. Olho cerrado, eu tentava buscar na imensidão do silêncio de minha alma um cálice de água viva para aplacar dentro de mim aquela sede do conhecimento que eu tanto requisitava. O riacho ao lado corria, deixando pouco acima uma pequena queda de água, mas ainda encantando aquele cenário. Silente, eu fitava o horizonte, tentando descobrir se realmente daquele cálice de sagrada água poderia eu sorver. Ainda de olhos fechados, distanciava-me em pensamento, tentando alcançar alures, uma sombra qualquer da existência do Criador. Sim, porque se a natureza é obra do Pai, isso nos obriga a pensar em torno dela. E o pensamento muitas vezes vence os horizontes, tal um sopro vigoroso acionado por aqueles míticos deuses das tempestades, atingindo velas de um barco viajando à deriva, descontrolado por causa de uma tripulação mal sucedida no seu jornadear pelas águas. Forças de deuses tornando revolto o mar. Porque o marujo às vezes não pode compreender que todos fazemos parte do todo da natureza. E o navegante é às vezes obrigado a errar sem rumo pelos mares. Oceano Atlântico, ocultando segredos mil no profundo de suas águas, o homem chega e batiza as águas calmas sob um céu dadivoso. No Oceano Pacífico, navegantes seguindo sob a orientação das estrelas, tentando descobrir novos mundos, novas terras, vencendo seus próprios conhecimentos. Em meu pensamento viajava eu naqueles barcos de ilusões, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. As águas separando continentes buscava respostas que pudessem fazer deslizar por minha garganta aquela água sagrada do conhecimento maior, para que me encontrasse com belezas ainda maiores. O potencial de nossas mentes pula de situações a situações, porque somos eternos, viajantes supervisionados pelo nosso grandioso Criador, que deu oportunidade a tanta diversidade de vidas, dando a cada qual a sua própria importância. Naqueles instantes buscava eu entender por que o pássaro voava, se ele tinha um certo peso gravitacional. A borboleta, na sua leveza, não conseguia subir tão alto quanto as aves de maior porte que voavam à procura do seu alimento. A metamorfose obrigando uma larva a se transformar num mandruvá e depois numa borboleta.
entender a vida buscando respostas no próprio sentimento e na própria mente. Aquela tarde era altamente convidativa a que eu fizesse uma profunda meditação para equilibrar corpo e alma. Contudo, quem era eu? Naqueles momentos, os pensamentos giravam em torno do meu cérebro e direcionavam impulsos ao meu organismo para que as glândulas pudessem fabricar os hormônios e levassem a matéria a libertar o espírito da mesma forma que a borboleta se liberta do seu casulo. Sim, o espírito pode ser livre, ainda que estando preso à carne. Ali eu meditava em meio a grandes árvores. Poder sentir o oxigênio e entender o seu penetrar nas folhas, arrancar do solo os nutrientes necessários, folhas absorvendo o gás carbônico, formulando a fotossíntese, depurando o oxigênio para que os seres possam respirá-lo. Encontramos tal harmonia sob uma encantadora estação, e meus pensamentos se entrelaçavam naquela direção. De repente, um homem passou perto de mim, mas vendo-me maltrapilho como me encontrava, buscou outro banco. Fitei-o e vi a sua avantajada posição social e financeira. Seguradamente era de um grau superior, talvez um doutor, ou um homem muito letrado. O sol se despedia lentamente, enquanto eu admirava aquela praça, fitando e ouvindo o correr das águas daquele riacho, que tanto a enfeitava. Ouvia o gorjeio dos pássaros, que viviam sempre por ali, fazendo a sua sinfonia, e aves vários tipos ali chegavam, fazendo daquele recanto o seu reduto de proteção perante o avizinhar-se das sombras da noite. Eram aves chegando de todos os cantos da cidade que haviam sobrevoado sobre o calor de mais um dia que se findava. Eu viajava no cantar de cada pássaro, ouvindo o trinar de casais apaixonados, repicando sons inigualáveis, entre mostrando felicidade. Livre eu via os pássaros riscando o painel dos horizontes, sempre retornando àquele aconchegante lugar. Via-os sem nenhuma conotação de riqueza ou pobreza. Via-os sob uma sinfonia de igualdade. A mesma plumagem os cobria igualmente, sendo eles da mesma espécie. De repente eu olhava para mim mesmo e via que eu era aquele ser simples e pobre, enquanto que aquele ali ao lado era um homem bem vestido. Então tudo mostrava que algo estava errado no sentido da vida, na patente desigualdade. Eu buscava, pois, naqueles momentos, uma resposta divina de um ser superior, de um Deus justo e soberano, criador de tudo e de todos, de todas aquelas aves e insetos, todas as plantas. Tantas e tantas diferenças eu observava na natureza, enquanto via aquele homem lendo um livro. Eu estava envergonhado de olhar na sua direção, tentando adivinhar que leitura era aquela, que proveito eu tiraria daquilo. No meu sentir e pensar, eu viajava na garupa do vento, indo longe em busca de respostas. Eu sabia que logo haveria de retornar ao meu casebre, reencontrar os meus irmãos
meus pais. Porém, insisti em permanecer olhando a natureza, procurar uma resposta. Se Deus havia criado tudo aquilo, porque os homens não seriam todos iguais, assim como eu observava nas aves da mesma espécie, porque as diferenças de uns para com os outros, sombras de pensamentos em que eu tentava sorver a saudável água do conhecimento. Passarinhos se acomodando e protegendo nas árvores gigantes. Observei que as aves de rapina não tinham nenhuma piedade em dominar os mais fracos, cravar-lhes suas garras afiadas. Pequenos animais entrando na cadeia alimentar dos maiores ou mais fortes. E eu buscava resposta para tanta crueldade e desigualdade. Via o coelho buscando a sua toca para se proteger, e relembrava o chacal, a raposa, a hiena, o lobo, os cães, todos predadores daqueles pequenos e indefesos animais. E eu indagava, por que, meu Deus, as diferenças até mesmo no mundo dos animais? Aves tão belas enfeitam as árvores, inspiram os cantores em todas as partes do mundo. Tão dócil é um coelhinho, tão dóceis são os pequenos roedores, criaturas que a ninguém fazem mal, e de repente são atacadas, tal os marinheiros que se tornam vítimas de tempestades. E como estes furiosos ficam, esses pequenos animais que penetram na cadeia alimentar de outros seres. Mas, meu Deus, é necessário que uma vida feneça para saciar a fome de outras vidas. É necessário que as aves de rapina, com as suas afiadas garras, se lancem sobre os pequeninos seres para devorá-los. Fitamos a beleza de um pássaro. Ouvimos o canto mafioso de um canário, de um rouxinol, de um sabiá e até mesmo de um João de Barro, em parceria com a sua fêmea. Quanto encanto! Naqueles momentos se acercava dali um velho homem, barbas longas, bengala à mão, tateando o chão, procurando os melhores lugares para pisar, talvez medroso por escorregar, cair. O idoso observou aquele homem a ler o seu livro lá no outro banco, e quanto a mim, afastei-me um pouco para o lado do banco, como a Me afastei-me do banco, afastei-me um pouco para o lado do banco, como que a ofertar espaço para o ancião se acomodar. Ele se acercou e ali mesmo tomou assento. Observei pelo jeito de vestir que ele era também pobre como eu. Tirou o chapéu da cabeça, olhou para os lados e disse: meu jovem, é muito bonito este lugar. Você vem aqui todos os dias? Não todos os dias, disse o jovem. Venho aqui em algumas tardes, principalmente quando o astro-rei ameaça cair por detrás do monte. Aqui fico admirando as belas coisas da natureza. Você parece ser muito inteligente, meu jovem, diz o velhinho. Já estive muitas vezes aqui, mas nunca o tinha visto antes, diz o jovem agora. Mudamos há pouco para esta cidade, fomos
expulsos de uma terra e ficamos sem lugar para morar. Conseguimos na periferia da cidade uma velha casa de um meu padrinho e antigo amigo de papai. Às vezes venho aqui para descansar um pouco e pensar nas coisas da vida. Pois lhe digo, meu jovem, ser pobre não é nenhum defeito. Você sabia que pode ser até um privilégio? É preciso saber ser pobre. Mas conte para mim, meu jovem, o que é que você acha bonito aqui? Fico olhando as borboletas, as aves, estas grandes e belas árvores. Gosto de ficar aqui sentado, apreciando tudo. Minha casa não é tão longe e às vezes venho aqui tentando adivinhar que Deus é esse de que tanto falamos. Observe a árvore, observe aquela árvore mais alta. O que é que está lá na ponta dela? Um gavião, pois o Senhor sabia que ele pega os animais pequenos que come os filhotes dos passarinhos. Sabia que ele não é uma ave muito boa? Bem sei que ele não é bem aceito pelos pássaros, diz o velhinho. Se prestar atenção, o Senhor verá pássaros voando perto dele, tentando afugentá-lo para longe dos seus ninhos. Eu estava aqui pensando nisso, na crueldade das raposas, dos coiotes. O Senhor já pegou na mão de um coelhinho? Já viu o quão dócil ele é? Já acariciou o seu pelo macio? Eles não fazem mal para ninguém e de repente são alvos desses animais de rapina. Olhe para aquele homem ali ao lado. Está lendo um livro. Deve ser algum doutor que precisa obter conhecimento para talvez poder ensinar para alguém. E quanto a você, o que está tirando proveito do que tem observado? Diz o velho. Procuro entender, diz o João, procuro entender alguma coisa desse Deus que dizem ser tão justo, de muito amor e bondade, mas vejo muitas diferenças nos seres da natureza. Pois agora lhe conto uma pequena história. Existiu um príncipe que passou a questionar as coisas da mesma forma que você vem questionando. Ele tinha certos privilégios do império do seu pai, que permitiu que ele estudasse bastante, tornando-se um letrado e um sábio em muitas disciplinas. Às vezes viajava por vários lugares e era muito respeitado. Num belo dia, carregado no andor por mãos de servos, ouviu de um ancião que por ali passava, era um homem de sorte. E o príncipe respondeu, sim, tenho toda a sorte do mundo, porque Deus assim o quis. E o ancião lhe disse, cuidado com a sorte, se ela sorrir para ti, aprende a também sorrir para ela. Lembra-te de que é da miséria que surge a fartura, e que a fartura sem a miséria não pode prosperar. E o príncipe indagou de um servo, quem é esse velho que me obrigou a viajar em pensamento? E descendo da sua liteira, o príncipe observou que aqueles que ali perambulavam eram mais felizes do que ele, que era tão sábio e letrado, que era tão sábio e letrado. A partir daí passou a observar as pequenas coisas, pediu que os seus servos seguissem em frente no trajeto e andou a pé. Observou que os pássaros eram livres, enquanto que via prisioneiros acorrentados. Começou a perceber
com outros olhos as diferenças da natureza. Notou que um dos passantes olhava para o chão, observando o lugar em que pisava. Viu que aquele homem parou subitamente e indagou. Por que paraste? Perguntou o príncipe. E o homem respondeu. Ora, vi no chão uma formiga e não achei justo pisá-la e matá-la. E o príncipe nem indagou ainda. E por que não matá-la? Respondeu aquele homem simples. Ora, não fui eu quem a criou, e sim um ser superior a mim. Então não me cabe aniquilá-la. Tais respostas tocaram profundamente o coração do príncipe. Abandonou os servos, retirou as vestes principescas e, na simplicidade, se pôs a caminhar. Buscou a natureza, as flores, os seres. Tal homem reinou por muito tempo, tornando-se o mais sábio entre os sábios. E quem era o tal homem? Indaguei. Era chamado Siddhartha Gautama, disse o velhinho. Aprofundou o sentido das coisas, então pôde mostrar que os homens são iguais e deveriam alimentar-se com igualdade. Abandonou a riqueza e a posição social, assumindo a pobreza e a simplicidade. E todos aqueles que conseguiram seguir a virtude da simplicidade passaram a ser tal um Buda. Tentaram descobrir a pureza de Deus na humildade e simplicidade. Aquele príncipe fundamentou o seu reinado na simplicidade de ser e viver. Todos os seres seriam um ser e todos determinados a não matar qualquer ser vivo, a tomar como alimento apenas aquilo que o solo produzia. Conta a história que esse ser iluminado na sua essência divina não deixava que ninguém ficasse sem o alimento, assim como faz você, meu jovem. Aquele homem virtuoso fitava embevecido a natureza, buscando sempre o amor em sua pureza divinal. Veja tanta sabedoria nas suas palavras. Vejo tanta sabedoria nas suas palavras. O Senhor é estudado. Não, disse o velhinho. Não fui pobre a vida inteira, sempre trabalhando para tirar da terra o meu sustento. O Senhor não se alimenta de carne? Por muitos anos me servi da carne e ela não me fez mal, mas também não me fez muito bem. Por quê? Ora, se a carne faz bem, eu me alimento dela. Você acha que o gavião age erradamente, saqueando os ninhos, roubando os filhotes? Que é errado o lobo atacar os pequenos animais? Qual é a diferença, meu jovem, entre tais animais e o homem? Ora, o homem vai no galinheiro, corta o pescoço da galinha, vê o sangue derramar, depois arranca as suas penas e se alimenta daquela carne. Que diferença há para com a atitude de um lobo que visita os galinheiros à toca dos coelhos? Que diferença há entre o homem e a esperta raposa? Quantos não são os homens que matam os pássaros? Por que haveria justiça apenas no mundo dos homens? Eles são superiores às aves, aos lobos. Os homens não matam e retiram as peles. Os homens não matam e retiram. Os homens não matam e retiram as peles
dos pequenos e grandes animais para com elas confeccionar e enfeitar as suas vestes. Quantos homens não matam animais de grande porte? Os bois, as vacas. Responda para mim, com sinceridade, sem medo de errar. Responda aquilo que mandar o seu coração e pense bem. Olhe lá em cima e veja o gavião. Aqui embaixo estão as aves, os homens. Então, se o homem pudesse voar com asas, o que ele faria? Acho que usaria suas asas para ajudar o seu semelhante? Ora, não é certo que valer-se-ia das asas para atacar, aprisionar e destruir os animais? Disse o jovem. Bem, acho que ele perseguiria os animais para tomá-los como alimento, diz o velhinho. Mas será que ele mataria apenas para aplacar a sua fome? O homem cria os animais para com eles alimentar a si próprio, a sua família e os demais homens. Não é verdade? Responde o jovem. Sim, diz o velhinho. Então observe bem aquele gavião. Ele parece não estar com fome, então não irá caçar. Ou você acha que ele mata por prazer? Acho que não. Mata para garantir a sobrevivência da própria espécie. E o homem, quando sai para caçar, mata apenas aquilo de que precisa. Não mata muito além do que necessita. Lembro-me de um tio que gosta muito de caçar. Ele mata por puro prazer de matar. A ele foi passada parte da herança de meus avós, e mais inteligente do que o meu pai, comprou dele a parte que lhe cabia, deixando o meu pai sem nada. Pai trabalhou sem cessar. Doenças atingiram a nossa família e meu pai se valeu do que tinha para curar uma irmã minha. Então observe a diferença. Ora, o mundo é feito de diferenças. Aqueles que usam da inteligência apenas para o desfrute dos prazeres da vida crescerão automaticamente no mundo das vantagens dos homens. As aves irão dormir, repousar e amanhã estarão de novo ativas, tendo ao seu dispor enorme variedade de frutos nas árvores. Muitas aves servirão de alimento a outras espécies. É a lei da natureza, meu jovem. É necessário que uma vida derrame o seu sangue para que outra vida se erga. Dessa forma é que o homem vencerá situações e situações. Vagarosamente ele aprenderá o certo e o errado. Para isso temos a eternidade. Ora, mas ele vai morrer e tudo se acabará. Engana-se, meu jovem, morrerá apenas aquilo que sempre morre, e viverá aquilo que sempre vive. O que morre na carne é porque vive dentro da própria carne. Mas existe algo mais precioso na carne. Existe o que? Pergunta o jovem. Há um ser superior a que chamamos espírito. Mas existe alma, espírito? Existe alma, espírito? Pergunta o jovem. Meu jovem, em tudo há uma alma. Um espírito, até mesmo nas plantas, nos animais. Por que existe isso? É um sopro de Deus
Então, não é mentira que Deus soprou na boca de Adão para lhe conceder um espírito tanto quanto para Eva? Perguntou o jovem. Não é bem assim. Em tudo existe o sopro de Deus. O importante é aquilo que está dentro de cada ser, aquilo que o obriga a pensar, a ir em busca do amor, das respostas maiores da vida. Respostas maiores à vida. O conhecimento faz o homem crescer, florescer na natureza. Não há flores, pois elas são a essência divina, o sopro de Deus fazendo germinar a semente. As pétalas morrem, a semente vai ao chão, assumindo uma poderosíssima energia. A chuva a faz germinar, e as águas são mesmo as bênçãos dos céus. A semente vai tornar-se planta, e esta florescerá, e virão novos frutos e novas sementes, sucessivamente. Esta imensa árvore ao nosso lado nasceu de uma sementinha, e também você nasceu do fruto do amor entre dois seres. O Senhor também tem filhos? Pergunta o jovem. Não pude contrair matrimônio, porque não encontrei uma situação adequada. Entretanto, fico feliz vendo os casais sorrindo, as famílias se formando, as crianças nascendo, todos seguindo os mandamentos do Pai Eterno, povoar a terra. O sol já se prepara para partir, tornou-se oval. Meu Senhor, observe como até o sol me modifica no horizonte. O que você vê já não é mais o sol, ele já se foi. É a sombra em que a luz tenta iludir para que a luz permaneça mais tempo entre nós. Isto é a bondade de Deus, o sol a nos aquecer e manter vivos, para você constatar que aquilo lá já é pura ilusão. Erga a mão e observe se a luz projeta alguma sombra. Ergui a mão e nenhuma sombra se projetou atrás dela. Ele completou. Disse que não viu nada. E o velhinho falou, completou. Quando o sol estiver mais alto, observe a intensidade sua sombra. Observe a intensidade da sua sombra. Sim, agora o sol já se foi e aquilo é apenas um seu simulacro. O reflexo traduzindo-se naquela bola achatada. Ora, você é um estudante da natureza, você é valioso, porque é diferente dos demais jovens. Muitas coisas você tentará entender, disse o velhinho. Há tempo estamos conversando e eu nem sei o seu nome, como se chama. Meu nome soa um pouco estranho, diz o velhinho. Chamo-me de Cocalino. Muitos zombam de mim por causa da minha barba, da minha aparência, mas não dou a isto nenhuma importância, pois já me acostumei. E quanto a você, qual é o seu nome, meu jovem? Responde o jovem. André é o meu nome, dado por meu pai em homenagem ao meu avô. Tenho 8 irmãos mais novos e 3 mais velhos do que eu. Vivemos
todos juntos. Tenho um irmãozinho ainda engatinhando. Qualquer dia visitarei a sua casa. Cocalino, é mesmo um nome esquisito. Você tem pai? Não pude conhecê-lo. Fui criado por uma família japonesa, diz o velhinho. Fui deixado em abandono no mundo e essa família me adotou. Cresci aprendendo com esses japoneses. Quando posso, ensino alguém que pretende ser um aluno da natureza. Gosto de passar aos outros um pouquinho do que aprendi na vida. Qualquer dia o levarei para conhecer o homem que me criou. Ele já está bem velhinho, já passa bem além dos 100 anos. Você nem vai acreditar, você verá como é a mente dele. Não posso levar qualquer um até ele, mas você é diferente. Conversarei com ele sobre isto. À noite chegava e o Cocalino disse: Vamos embora, já escureceu, disse o velhinho. Aquele homem que lia o seu livro já se fora. Eles conversando com o outro, falou que o homem já tinha ido, que estava lendo o livro do lanche. Subimos a pequena rampa, eu tentando amparar o andejar difícil daquele homem, que me dizia: se você buscar a Deus, saiba que Ele é a luz do sol, Ele é a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas. Deus é o infinito. Como dizem os filósofos, Deus é tudo e está em tudo, e você também. Meus jovens, pode ser um Deus se deixar Deus entrar dentro de você e acreditar que no mundo todas as criaturas são iguais.